Olá pessoal, hoje vamos discutir ou vamos falar sobre o assunto corriqueiro, né? Que se encontra na Bíblia. Vamos falar sobre o diabo ou Satanás. É, Vamos ao texto. O diabo nos textos do Velho Testamento. Vamos ver como foi que, assim por alto, né? Não vou entrar muito em detalhe, porque esse assunto dá para gerar dá para eu fazer uns 3, 4, 5 vídeos falando sobre essa questão do diabo. Vou dar um apanhado geral sobre esses termos diabo e Satanás, aparecem nos textos bíblicos, e as razões pelas quais aparece o nome Lúcifer em algumas traduções mais antigas, né? Os cristãos atribuem Lúcifer ao nome do diabo, dizendo muitas vezes que ele era um querubim, um anjo poderosíssimo lá no céu, e havia sido desencaminhado pelo seu próprio desejo, querer ser igual a Deus, que era tão belo, tão perfeito, que se achou melhor que os outros, queria ser igual a Deus. O diabo nos textos do Velho Testamento. Muitos, pelo mundo afora, atribuem todas as maldades que assolam a humanidade a um ser invisível e perverso. A Bíblia o identifica como sendo Satanás ou diabo. E devemos saber, contudo, antes de mais nada, que tanto a palavra diabo quanto Satanás não seriam nomes que poderiam ser atribuídos a alguém. A palavra diabo, no, no grego, significa acusador ou caluniador. Já Satanás, no hebraico, seria adversário ou opositor. Desse modo, desse modo, vemos que essas palavras não se constituem em nomes próprios. Qualquer pessoa poderia ser chamada de diabo ou Satanás. Eu poderia ser chamado de Satanás. Você que me ouve poderia ser chamado de Satanás. Qualquer pessoa pode ser um Satanás ou um diabo, desde que assumisse uma dessas posições, ou de acusador, ou caluniador, ou adversário, ou opositor. Qualquer pessoa pode ser chamada de diabo ou Satanás em um diálogo com um grego ou com um hebreu. A tradição cristã ensina que o diabo, ou Satanás, teria sido, no princípio, um anjo poderosíssimo, como havia falado desde o início, poderosíssimo das hostes celestiais do Deus bíblico, Javé, o Jeová, o Yahvé, o Yahu. Mas, com o tempo, este anjo da classe dos querubins teria se desviado da justiça e do caminho da retidão e se rebelado contra seu Criador, querendo para si a adoração que deveria ser prestada a Deus, em virtude dele ser tão belo, tão bonito e tão poderoso, e essa conversa toda. O querubim que virou o diabo ou Satanás passou a ser representado por esta tradição, ou seja, a tradição cristã, como tendo chifres, um tridente nas mãos e de cor ora vermelha, representativa do pecado, ora negra, representativa da perdição ou da ausência da luz. Todos os acessórios, todos esses acessórios, chifres, tridente, que são atrelados ao diabo ou Satanás, teriam sido tomados de alguns personagens da mitologia grega, já que os escritos cristãos eles surgem numa época em que a cultura grega e a romana tomam conta do mundo. Daí esses elementos irem parar dentro das doutrinas cristãs.
O tridente viria de Poseidon, o tridente do diabo teria vindo do deus do mar, o Poseidon. Os chifres do deus Baco, o deus da festividade e do vinho. Seu lugar de morada, que era que os cristãos atribuem ser um inferno e queima eternamente, foi tomado do deus Hades, cuja morada recebeu também seu nome, que era interpretado como um inferno. A grande maioria dos personagens e festas da tradição cristã vieram das mitologias egípcia, grega, romana e até oriental. Os cristãos, sobretudo os pais da igreja, teriam apenas feito algumas modificações e adaptações dessas mitologias pagãs para as mitologias ou doutrinas cristãs que eles elaboraram ou criaram. São Jerônimo, ao traduzir a antiga versão da Bíblia cristã, a mando do Papa Damos, no século IV, por volta do século IV, da era cristã, para a famosa Vulgata, teria introduzido essas primeiras impressões no texto bíblico. Um outro nome que é dado ao anjo decaído é Lúcifer. A tradução para a palavra vem do hebraico e fora vertida para a Vulgata por São Jerônimo como se fosse um nome pertencente a um ser. Entretanto, Lúcifer significa portador de luz, iluminado, aurora e estrela d'alva. Aquele o planeta Vênus que nós vemos hoje era chamado de estrela d'alva, ou estrela da manhã, que pela manhã a estrela que mais brilha no céu é ela. Quer dizer, desculpa, aparenta ser uma estrela, é o planeta Vênus. E para os antigos eles imaginavam que era uma estrela, porque brilhou para eles era estrela. Tudo que brilhava para eles era um hasto de luz. A lua, os hebreus entendiam como sendo um luzeiro, porque olhando daqui nós imaginamos a lua aparenta brilhar. Prova disso é que há até um cântico em latim muito antigo chamado Exultat, que diz, aí o cântico está em latim, e lá aparece nesse cântico o nome Lúcifer. Lucifer, né? Lá no latim eles falam assim, né? Lucifer. Lucifer. Aqui novamente aparece todo esse cântico e no latim. Vamos ver a tradução desse cântico. Sua tradução é: que ele, o Sírio Pascal, brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã. O astro da manhã era o planeta Vênus, e eles, por não conhecerem como nós conhecemos hoje os céus, imaginavam que aquele astro, aquele planeta, por brilhar, era uma estrela. Eles davam o nome de estrela d'alva. O astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, eles atribuíram aquele astro, aquela estrela que brilhava pela manhã, mais que os outras, como Jesus Cristo. O vosso Filho, que ressuscitando dentre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a palavra Lucifer aparece aqui, ó, no cântico da Igreja Católica. E esse Lucifer não é o diabo, coisa nenhuma. É apenas um termo que quer dizer iluminado, brilhoso, que produz luz ou algo desse tipo, e foi atribuído justamente a Jesus. Jesus é Lúcifer. O Lúcifer, foi atribuído a Jesus. Mas brilha aqui brilhe.
E é onde aparece Lúcifer. Indo, velho. Queria brilhar, reluzir. Entendeu? Iluminou. E, ó. E é Lúcifer. Está aqui, ó. Então, esse cântico fala de Lúcifer, e esse Lúcifer não é nome nenhum. Apenas uma palavra que faz menção a algo brilhoso, algo que produz luz, que foi aplicado a Jesus e não ao diabo. Esse nome que foi atribuído a Lúcifer é uma invenção. Quer dizer, esse nome foi dado ao diabo como Lúcifer é uma invenção católica. E os protestantes, que se dizem tão sábios e guiados pelo Espírito Santo, caíram na mentira da Igreja Católica em chamar o diabo de Lúcifer. Até hoje, as Bíblias dos Mormons aparece o nome Lúcifer. E até hoje, em várias igrejas, nós ouvimos eles falarem do diabo como tendo o nome Lúcifer, quando Lúcifer não é nome de diabo nenhum. Acho que as pessoas são ignorantes, boa parte são ignorantes, ignorantes porque não pesquisam, não estudam. Aí houve aquelas coisas desses pastores e alguns padres e ainda acreditam nessa história que o nome do diabo é Lúcifer. Os protestantes compraram essa mentira da igreja e propaga essa mentira ainda, muitos deles, dentro de suas igrejas. Lúcifer também foi usado para se referir a Jesus, como vemos acima e no livro de Jó. A palavra Lúcifer, Jó 11:17, aparece lá. É traduzida lá nessa versão, nessa passagem de Jó, Jó 11:17. A palavra Lúcifer é traduzido como alva. Na própria versão de João Ferreira de Almeida, isso na versão de João Ferreira de Almeida, nas escrituras gregas, ou seja, no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ao fazer referência à voz de Deus, confirmando assim, desculpa, nas escrituras gregas, o apóstolo Pedro, ao fazer referência à voz de Deus, confirmando assim a missão de Jesus, pede que se mantenham firmes as palavras da profecia. Aqui vem uma frase no latim, né? Em que aparece aqui o termo Lúcifer. Et Lucifer, ou et Lucifer. E a tradução é até clarear Lucifer. Lúcifer aqui traduzido e assim é. Clarear. Até clarear o dia, levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Estrela da manhã, eles fazem a referência a Jesus Cristo. Então Pedro, aqui na sua segunda carta, capítulo 1, versos 19, usou, lá aparece, né, o termo Lúcifer. E não é um nome próprio, mas sim uma palavra que é tanto o verbo quanto um adjetivo relativo à luz. Por tudo isso, vemos que Lúcifer não é nome coisa nenhuma de anjo demoníaco. O que houve de fato foi que alguns pais da igreja quis dar uma interpretação diversa aos textos presentes nas escrituras hebraicas da original. Esse objetivo deles fazerem isso era subjugar massas por meio do medo. Quiseram, na realidade, dar vida a um ser que não estava presente nas escrituras hebraicas e nem nas mentes dos primitivos hebreus quando as escreveram originalmente. Os hebreus, como já falei em outros vídeos, a ideia do diabo, Satanás,
como um agente atuante em oposição ao Deus hebreu, ela é criada não no Velho Testamento, ela é criada no Novo Testamento. Essa oposição acirrada que nós vemos entre Deus e o diabo no Novo Testamento, ela não está presente no Velho Testamento. No Velho Testamento, o diabo aparece mais como as pessoas não se dão nem conta de que ele existe no Velho Testamento. Você não vai ver nenhuma passagem os personagens dizendo que havia um diabo entre eles que fazia isso ou aquilo. Os personagens não sabem. O Jó, onde o Satanás aparece mais fortemente, Davi, quando o diabo diz que incitou ele para fazer um tal no censo. Ali não vemos nem Davi, nem Jó e nem os personagens amigos de Jó, nem sua mulher, dizerem que estavam sabendo de um diabo na história. Só quem o sabe somos nós, os leitores desses livros, e o próprio escritor que inventou a história. As poucas aparições do diabo, lá, o Satanás, como por exemplo aparece em Zacarias, né? Se não me engano, parece que em Daniel também, ele aparece como uma figura muito tímida, né? Não, não esboçando nenhuma, assim, uma forte manifestação contra os hebreus. Porque nas poucas aparições que é mencionado o nome de Satanás, aparece mais como um emissário, como um anjo qualquer que está a serviço do Deus hebreu. Há textos e há uma explicação, né? Para aparente, por exemplo, em Zacarias, o diabo aparece mais como um, um advogado, é, é como se fosse um meio do Ministério Público, um acusador, né? Então, os especialistas dizem que essas aparentes aparições do diabo nessa situação, ela surge na época que os hebreus saem do cativeiro babilônico e, e passam a ser influenciados pelo... Nós falamos os hebreus, mas não foram os hebreus, na verdade foram aqueles que escreviam os escritos, no caso, os rabinos, né? Então, quando eles saem do cativeiro babilônico e passaram cerca de 70 anos, eles são influenciados pelas tradições e costumes ali dos babilônios e mais tarde também pelas tradições e costumes dos persas. Então eles absorvem a ideia da oposição ou da dualidade existente entre dois deuses, do zoroatrismo, a dos persas, que era o deus é, Aura Mazda, né? E o deus Ayman. O Mazda é o deus do bem, o deus da luz. Já o Ayman era o deus do mal, o deus das trevas. Essa dualidade entre essas duas entidades, que eram deuses, os estudiosos dizem que os hebreus absorveram essa ideia e trouxeram de forma tímida para os escritos do Velho Testamento. Bom, há textos nas intituladas escrituras hebraicas que muitos entendem serem referências claras ao suposto Satanás. No entanto, já vimos que esse ser não é nada daquilo que ensinam por aí. O diabo, se nós fôssemos analisar as escrituras do Velho Testamento, poderíamos dizer taxativamente que ele não existe. No entanto, já vimos que esse ser não é nada daquilo que ensinaram por aí. Vejamos, pois, esses textos. O mais citado é Ezequiel, capítulo 28. Vou destacar os principais versículos que nos ajudarão a entender que tudo não passa de uma má interpretação por alguns e de uma forçação por parte de outros. Eles gostam muito de utilizar essa passagem do livro de Ezequiel, capítulo 28. Tem uma dos Salmos também, né, que eles gostam também de utilizar para corroborar a ideia de que havia
que existia um anjo que desceu do céu, que foi jogado aqui para a terra, que virou Satanás. E essa ideia também que Ezequiel trouxe para esse texto, muitos dizem que na realidade é uma cópia de uma lenda lá dos babilônios que contava de um anjo, tem um nome parecido com Gabriel, que sido teria abandonado sua posição original entre o arranjo de um deus lá. Pois bem, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esse filho do homem é Ezequiel, dize ao príncipe de Tiro, ou seja, é para Ezequiel dizer ao príncipe de Tiro, ou seja, ao rei de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Sabe que Ezequiel não disse porcaria nenhuma ao rei de Tiro, coisa nenhuma. Isso aí é só conversa furada do escritor, porque Ezequiel não foi lá para o rei de Tiro e falou isso. Assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Esse é o Deus hebreu dizendo que era para o profeta Ezequiel ir perante o rei de Tiro e dizer essas palavras. E o rei de Tiro disse que havia se elevado seu coração e que passou a dizer que era Deus. Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Isso o rei de Tiro estava dizendo. E não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Deus hebreu dizendo que essas palavras foram o rei de Tiro estava se achando que era Deus e queria se assentar na cadeira de Deus. Esse Deus aqui eles colocaram maiúsculo para dar a entender que era o Deus hebreu, só que não é nada disso. Né? É simplesmente a ideia de Deus, ele quer ser um Deus. Tá entendendo? E se assentou na cadeira de Deus e que estar no meio dos mares. Não passa de homem. O Deus hebreu disse que ele não era Deus, coisa nenhuma, que ele não passar de homem. Não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ou seja, Deus hebreu está dizendo que embora ele se ache que era um Deus, ele não era Deus. Ele não passar de homem. Mas por que essa ideia de Deus está presente nesse texto? Eu não escrevi, mas vou acrescentar aqui nesse comentário. Por quê? Porque simplesmente os reis de antigamente eles se viam como ou deuses ou filhos dos deuses. Eles se viam como entidades divinas. Tá entendendo? Daí a ideia de Ezequiel escrita nessa passagem em dizer que o príncipe de Tiro estava se achando que era um deus, que estava se sentando na cadeira de Deus. Tá entendendo? É porque a ideia que eles tinham é que os reis se colocavam numa posição de divindade. Filho do homem, levanta uma lamentação. Isso Deus hebreu dizendo para Ezequiel, para ele levantar uma lamentação, um lamento. Sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Veja que eu estou grifando as principais palavras dos textos que eu estou trazendo. Estiveste no jardim do Éden, jardim de Deus. No dia em que foste criado, dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, veja que eu grifei, grifando sempre os passos principais. É perfeito. E são palavras que os cristãos usam para remeter à ideia que aqui se referia a um ser espiritual. É jardim do Éden, o jardim de Deus,
certo? E aqui são as referências que eu fui para mostrar uma outra coisa. Por isso te lancei, por isso te lancei, profanado, no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Tu corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28, 16 e 17. Vamos à explicação dessa passagem. E os cristãos usam para dizer que a passagem se refere ao diabo, Satanás, o anjo que foi expulso do céu e jogado aqui na terra. Desculpe. Olha, perceba, o filho do homem é o profeta Ezequiel, como eu já havia dito, que teria de dirigir essas palavras ao rei da cidade de Tiro. Deus Hebreu diz que é para Ezequiel ir ao rei de Tiro e falar todas essas declarações aqui que nós acabamos de ler. Só que isso é conversa furada, como eu disse, que Ezequiel não foi coisa nenhuma perante o rei de Tiro. Certo? Ele tinha que se dirigir ao rei ou ao príncipe da cidade de Tiro e falar-lhe as palavras acima. A passagem é clara. A passagem é clara. O querubim mencionado não é nada de uma criatura espiritual. Ele é apenas um homem, ou melhor, o rei de Tiro. O texto diz que o rei, devido à sua posição elevada em termos de riquezas, começou a se achar que era um deus. Porém, ele não era um deus. Entenderam? Ele era apenas um homem, o texto diz aquilo. O texto diz que aquele querubim era um homem. Entenderam? Olha, veja o texto. Ezequiel tinha se dirigido essas palavras ao rei de Tiro, que estava se achando que era um deus. E havia colocado seu assento no meio dos mares, ou seja, o assento desse rei estava no meio dos mares. E o Deus hebreu disse que ele não passava de homem, ele não era nada de Deus. Porque também essa questão, porque foi retratado aqui como Deus, porque os reis eram vistos como verdadeiras divindades, filhos de deuses. É, portanto, nós estamos vendo aqui que o texto é autoexplicativo. E o querubim se referia ao Deus de Tiro. Ezequiel apenas está usando figuras de linguagem para retratar tanto o rei de Tiro como as situações que envolvem esse rei. O rei era um verdadeiro Deus, pela sua opulência, pela sua riqueza, pela sua posição. Aí muitos questionam, e por que a presença falar do Jardim do Éden, ou do Éden? E a expressão perfeito? Vamos ver. Ele era um homem e não passas de homem, o texto diz, né? E não é Deus. O texto diz que esse querubim não era um Deus, era apenas um homem que queria ser Deus, que queria se colocar na posição de Deus. Eu expliquei também que esse Deus com letra maiúscula é porque o texto é monoteísta. Aí todo Deus, assim, eles querem sempre fazer referência ao Deus de Israel. Mas aqui é de um Deus. O rei queria, o rei se achava, né? Que era um Deus. A passagem ainda nos diz que esse querubim se assentou no trono da cadeira de Deus.
Só que essa cadeira se encontra no meio dos mares. Vocês viram lá, né? Que diz que o trono de Deus está no meio dos mares. E é Deus, é sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares. Só que essa cadeira se encontra no meio dos mares. O que querem colocar o diabo, os que querem colocar o diabo nessa passagem, esquece que o trono de Deus não poderia estar no meio dos mares. Entenderam? Diz que o trono de Deus está no meio dos mares. É o que já vemos que isso aqui tudo é só o quê? É uma figura de linguagem usada pelo profeta. Os que querem colocar o diabo nessa passagem esquecem que o trono de Deus não poderia estar no meio dos mares. Essa é uma referência, na verdade, à posição geográfica de Tiro, para que o trono em que esse rei queria se assentar, ou que estava sentado, se encontrar no meio dos mares, essa posição de estar no meio dos mares é a posição de Tiro, da cidade de Tiro. Lembre-se que a cidade de Tiro ela era uma Tiro era uma cidade de comerciante que, que usava de trabalhar com comércio marítimo, tá entendendo? Os homens, vejam, os homens poderiam ver esse querubim. O texto fala que os homens viriam esse querubim. E se esse querubim era mesmo o diabo, como é que alguém poderia ver o diabo? Como é que os homens poderiam ver o diabo? Tá entendendo? O texto é autoexplicativo. Os homens poderiam ver esse querubim. O diabo, por ser criatura espiritual, não poderia ser visto. Logo, o texto não poderia estar falando de um ser espiritual, um anjo, ou como quer alguns do diabo, Satanás. Entenderam? O pecado cometido por esse querubim foi se achar Deus, quando não era. Eu expliquei essa relação também de Deus, querubim. Segundo, as multiplicações do comércio realizado por esse querubim fizeram com que aumentasse sua violência. Logo, esse querubim não poderia ser o temível diabo. O diabo não pratica comércio, troca de mercadorias com as pessoas. E o querubim presente, aí diz que aumentou suas iniquidades devido às suas relações comerciais. Mas a sua formosura e beleza o teriam corrompido. No entanto, essas características não seriam suficientes para fazer uma criatura das hostes celestiais, dentre os querubins, se desviar, porque ele seria um no meio de tantos outros com esses mesmos atributos. E, além disso, os querubins são a segunda classe em termos de hierarquia. Sei que era um serafim, tá entendendo? Quer dizer, que segundo a Bíblia, textos bíblicos posteriores à saída dos hebreus do cativeiro, existe uma organização ou uma hierarquia entre os anjos, sendo os anjos os de menor classe, aí vem os querubins, depois vem os serafins, depois vem os tal dos tronos, autoridades e arcanjos. Então, o querubim era uma das classes mais baixas dentro dessa suposta hierarquia divina. Então, como é que um anjo de uma hierarquia tão baixa assim poderia se achar tão poderoso de querer é, assumir uma posição mais elevada do que seu próprio Criador? Se esse anjo querubim, que os crentes ou os cristãos atribuem, que seria um diabo que se achou poderoso, que se achou bonito,
que ocupava uma posição elevadíssima, isso é conversa furada. Por quê? Porque o querubim, ele é o segundo de uma categoria mais baixa. Acima dele está os serafins, e acima dos serafins estão os que ocupam posições de tronos, que a Bíblia chama, de autoridades. E depois vem os arcanjos, e outros dizem que não existe arcanjo, existe só um arcanjo, que seria Miguel. Mas não importa. Independente dessa. Desculpe. De haver um ou mais arcanjos, ou só um arcanjo, acontece que há anjos, há querubins, há serafins, há outras classes aqui acima, e por último, a do arcanjo. Então, dizer que esse anjo se tornou o diabo era o mais bonito, mais belo, mais poderoso é mentira. Porque havia classes de anjos mais poderosas que esse anjo que estava na posição dos querubins. Tá entendendo? Conversa furada. Alguns argumentam, mas ali fala que o querubim estava no Éden. Tentam dizer, forçar a interpretação, porque lá fala de Éden. Então, de fato, está se referindo ao anjo. Mas só o simples fato dessa questão que eu falei do querubim e serafim já desmente toda a mentirada criada pelos cristãos do diabo. Só esse ponto elimina qualquer falácia dos cristãos. Mas vamos lá nessa questão do Éden. Alguns argumentam, mas ali fala que o querubim estava no jardim do Éden de Deus e que era perfeito. Se apegam a esses termos, perfeito, jardim. É verdade. Contudo, os mais apressadinhos também se esquecem de voltar ao capítulo 27 do mesmo livro. E só olham o capítulo 28 de Ezequiel. Só que essa história de Ezequiel, que Ezequiel fala, ela tem uma continuidade, ela vem já desde o capítulo 27, e não do capítulo 28. Vamos ver o que é que diz o capítulo 28. Desculpa, capítulo 27. E diz a Tiro, o Deus hebreu dizendo a Ezequiel para dizer a Tiro, ou seja, o rei de Tiro, que habita nas entradas do mar. Veja aqui aquela questão que eu falei para vocês, que quando fala que o rei de Tiro assentava, seu trono estava no meio do mar, que ele se assentava como sendo Deus, eu disse que ali era uma referência à posição geográfica de Tiro. E o texto, no capítulo 27, mostra a posição de Tiro. Veja aí. E diz a Tiro que habitas nas entradas do mar. Ou seja, a posição de Tiro, Tiro sim, é uma cidade que se encontra nas proximidades do mar. Daí o texto dizer que o rei se assentava no trono de Deus no meio do mar. E eu falei também que se isso aí fosse, de fato, para ser levada a sério, literalmente, não teríamos de admitir que o trono de Deus é no mar. O trono de Deus não é no mar. Supostamente, não é isso? Se esse trono de Deus também existisse. E diz ainda, e negociava com os povos, veja, a é autoexplicativa. Tiro se encontrava nas entradas do mar, negociava com os outros povos em muitas ilhas, porque, como eu disse, Tiro era uma cidade de comerciantes, trabalhar com barcos, navios, entendendo? Então o comércio dela girava por meio de rotas marítimas. Assim, diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita. Veja, o próprio texto diz quem que era perfeito ou perfeita. Tiro. Por que usa a ideia perfeita ali? Tem nada a ver dessa relação de é um anjo espiritual, que ele era perfeito. Tem nada a ver. Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares. Veja lá, a mesma expressão lá que diz que Tiro está lá no centro. O rei de Tiro tinha colocado seu trono no meio dos mares. De novo aqui a explicação é no coração dos mares, referindo à posição geográfica de Tiro. Estão os teus termos, ou seja, os teus limites, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura.
Não tem nada a ver, tá vendo? Ezequiel 27, 3, 4. Os versículos acima mostram a localização das cidades de Tiro, e nos revelam onde ficaria o trono de Deus, e que a cidade se considerava perfeita. Simplesmente a cidade se considerava perfeita. Historicamente, sabemos que os fenícios se tornaram verdadeiros comerciantes marítimos e que por isso se tornaram muito ricos e prósperos. Porque Tiro era a capital da Fenícia, né? Entendendo? Daí o motivo de o profeta Ezequiel representar figurativamente e poeticamente a cidade de Tiro como que sendo perfeita, cujo rei tinha as características de um querubim ungido, reluzente, e que o Deus hebreu diz que ele, por causa da sua opulência e sua riqueza, estava mais se comportando como um Deus. E a ideia no texto é porque os reis tinham essa mentalidade, que eles eram deuses, ou eram filhos de deuses. Tarsis negociava contigo. Aí nós vamos ver as cidades que faziam esse intercâmbio comercial com Tiro. Tarsis era uma delas. Aí diz o texto: Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a casta de riquezas, com prata, ferro, estanho e chumbo. Negociava em tuas feiras. Pan, outra cidade. Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Você já troca, além das mercadorias, ele dava mercadorias, recebia em troca homens e objetos de bronze. Ezequiel 27, 12, 13. Arã, ou Harã, e Cane, e Éden, mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam contigo. Mais novas cidades que comerciavam com Tiro. Ezequiel 27, 23, 24. Perceberam? Éden nada mais é que era uma cidade que comerciava com Tiro, com o rei de Tiro. Aquele Éden que diz que o querubim esteve lá no jardim do Éden de Deus, nada mais é que uma referência a uma cidade que levava o nome de Éden. A ideia de jardins, essa história de jardim, do Éden, os hebreus, eles trazem para seus textos, essa ideia eles trazem quando eles saem de lá de Babilônia. Era em Babilônia que existiam os tais que existiam ou se falavam dos jardins suspensos, entendendo? Os hebreus nunca que tinham visto jardim nenhum. Os hebreus viveram lá no meio do deserto, no meio de poeira e terra. Essas ideias, eles trazem ou abstraem essas ideias de lá do tempo que eles estavam lá em Babilônia e viram tudo isso. Eles trouxeram, absorveram essas ideias e trouxeram para os seus textos. Está entendendo? E trouxeram essas ideias e acoplaram às suas antigas lendas. Querubim, vocês notem que querubim, o, nos textos antigos, os querubins na realidade eram cavalos, animais, e o deus hebreu, porque por se ser representado como um rei, se assentava em cavalos. Esses cavalos, para os hebreus antigos, eram os querubins. Só que na Babilônia tinha aqueles animais com asas e com cabeça de leão, cabeça de boi, esse negócio todo. Os hebreus também trouxeram para seus escritos essas ideias. Esses querubins é a semelhança daqueles da esfinge lá no Egito, que tem cabeça de homem ou cabeça de leão, cabeça de gente, né, de homem, e corpo de leão, e às vezes aparecia o contrário. Os versículos 12 a 24 do capítulo 27 de Ezequiel nos revelam quais eram as cidades com as quais a cidade perfeita, chamada Tiro,
cujo rei também se via como um deus e que o escritor Ezequiel o retratou como sendo querubim e não um deus, comercializava seus produtos. E vejam só, há entre elas uma cidade chamada Éden. Quer dizer, a referência que Ezequiel faz do Éden é a cidade e não literalmente o Éden original. Pelo que tudo indica, essa cidade chamada Éden, assim como o Tiro, era muito formosa, bela, linda. Daí o motivo de receber o nome do lendário Jardim do Éden. Mas o Éden não é uma criação dos hebreus. Éden é uma palavra que quer dizer jardim. Como eu falei, essas ideias de jardim eles absorveram lá na Babilônia. Foram eles que criaram. Como disse, os hebreus eram um povo de pastoreio, eram um povo de cidades, tá entendendo? É um povo de, vamos dizer, de costumes urbanos. E os hebreus, quando surgem, é um povo de pastoreio, um povo do campo. Os textos mostram isso, as origens dos hebreus. Então, essa ideia de jardim, eles vêm lá na Babilônia, com as ideias de jardins suspensos. E a devida a referência ao suposto jardim de Deus por Ezequiel. Entenderam? Outro muito, outro muito citado livro para provar a existência do diabo ou do anjo mal é o livro de Isaías, capítulo 14, versos 12. Eles usam Ezequiel 28, como eu falei. Usa também Isaías, capítulo 14, e usa também os Salmos, que eu não me lembro agora, o texto, e faz referência ao rei Nabucodonosor, salvo engano. Eles também interpretam como sendo uma referência ao diabo. Só que não tem nada a ver. Os mesmos erros que eles cometem na interpretação de Ezequiel 28 serão cometidos tanto nos Salmos quanto no texto de Isaías. Como caíste desde o céu, veja o que Isaías diz, Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Aqui o Jerônimo colocou na sua tradução o termo ó Lúcifer, como se Lúcifer fosse o nome de um ser. Só que Lúcifer, como nós já falamos, não é nome, é uma referência é uma palavra que quer dizer, que se refere tanto a um adjetivo como a um verbo e que guarda uma relação com algo que brilha, que produz luz, que é brilhante, o que porta luz. E todas as referências do Novo Testamento com relação a Lúcifer não se refere ao diabo, e sim a Jesus. O canto, nós falamos também do famoso cântico do catolicismo, parece Lúcifer, e lá no Lúcifer não é diabo coisa nenhuma. Lúcifer diz respeito à luz, e essa luz se refere à estrela da manhã, que é atribuída a Jesus. Então aqui fala, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A interpretação é simples, mas, pessoal, tanto aqueles que vieram depois, como os que vieram primeiro, digo, os ensinos cristãos, deturparam os textos, né, para enganar as pessoas, para criar essa ideia de que havia um demônio, um diabo, as pessoas passarem a temer e buscar sempre essa redenção no meio da igreja. Vamos lá. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Como é que... Vamos lá, vamos continuar, depois a gente discute. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. Vamos à explicação. De novo, aqui são cometidos os mesmos erros de interpretação que ocorrem no caso de Ezequiel. Os versículos agora se referem a Nabucodonosor. O verso 4 desse mesmo capítulo não nos deixa mentir.
Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. O texto diz, é só você olhar lá no versos 4, que diz quem era que esse que iria subir as estrelas, acima das estrelas de Deus, e ia querer, tá entendendo? O texto diz claramente quem é esse que vai subir aos céus, acima das estrelas de Deus, e exaltar o seu trono, e no monte da congregação se assentar. O texto fala quem é esse que ia brilhar como a estrela d'alva, e que seria cortado por terra, e ele debilitava as nações. E esse ser que fazia isso está lá no verso 4. O texto diz que era o rei de Babilônia. E dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Porque, novamente, a ideia que o texto traz e que os profetas passam a representar é que os reis tinham essa ideia de serem deuses, de serem filhos dos deuses. Essa ideia não é só dos deuses, dos pagãos, não. Os próprios hebreus também tinham. E viam os seus reis também como filhos dos deuses. Lembre-se que os hebreus, quando surgem como um povo politeísta. O seu comportamento era iguais, o comportamento dos hebreus era igual aos outros povos. Eles adoravam seus reis como deuses. São poucas as referências que nós encontramos, mas tem na Bíblia que mostra que os hebreus viam seus reis como deuses, ou filhos dos deuses. Pois bem, esse texto que é monoteísta, lógico, diz que o rei de Babilônia se achava que ia se colocar acima das estrelas de Deus. Porque o rei de Babilônia, ele era um poderoso rei. E os reis babilônios se achavam que eram deuses. Entendendo? A cidade dourada aqui é Babilônia. Babilônia passou a ser vista como a maior cidade do Oriente. Mais rica, mais bela. Tá entendendo? Aqui, quando o texto fala que ele debilitava as nações, porque a Babilônia saiu conquistando vários impérios. Tá entendendo? Ela debilitou várias nações o que quando se tornou a Grande Babilônia. Tá entendendo? Nas mãos de Nabucodonosor. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele simplesmente está dizendo que o rei de Babilônia está se achando um deus. Só isso. E essa ideia nós vamos ver lá em Daniel, quando quando o deus hebreu diz que aparece a Nabucodonosor e que faz ele passar 7 anos como um animal no meio dos campos para humilhar ele, porque ele estava se achando um deus e que era maior que todos os outros da terra, e até mesmo acima do deus, dos deuses, incluindo o deus hebreu. Tá entendendo? É essa ideia que o texto quer passar. Não tem nada de que aqui havia um anjo, que o texto se refere a um anjo, um querubim que se achou que era melhor que os outros e queria ser semelhante a Deus. Não, daqui é essa referência ao rei de Babilônia, nesse caso, que se achou poderosíssimo, está acima dos deuses de todas as outras nações. Novamente, o texto esclarece que não se trata de nenhum ser espiritual maligno, mas tão somente de um homem que, da mesma forma que o rei de Tiro, achou que era um deus, por causa de sua riqueza e sua opulência. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reis. Aí,
O texto, como eu falei, é autoexplicativo. Ele diz quem é esse que queria subir acima das estrelas de Deus, tal. E o texto diz que era um homem, não diz que era um ser espiritual, um anjo, um demônio, qualquer coisa desse tipo. Diz que ele era um homem e que ele era contemplado pelos outros homens. Então, como é que pode ser um ser espiritual se ele poderia ser visto por outros homens? Os que te virem, olha, os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra? Ou seja, o rei da Babilônia fazia realmente a terra estremecer. Ele era poderoso, tinha um grande exército que saiu conquistando todos os outros povos. Entendeu? Então ele fez estremecer vários povos, várias nações. E daí a referência dizer que ele fazia estremecer os reinos. Este que subiu acima das estrelas de Deus podia ser visto e era homem. Portanto, percebemos claramente que não há nenhuma evidência de que se trate aqui do diabo, Satanás ou quem queira que seja, quem quer que seja. Essa passagem dos Salmos, nessa passagem dos Salmos, nessa passagem dos Salmos. Por último, um outro livro, não menos importante, bastante utilizado por muitos para provar a existência do diabo, é o de Jó. Essa passagem que eu falo aqui, a passagem de Salmos, é essa aqui, viu, que esclarece realmente aquela ideia contida em Isaías. Essa aqui que fala que ele poderia ser visto e te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, este é o homem, a passagem do Salmo. Por último, um outro livro não menos importante e bastante utilizado por muitos para tentar corroborar a existência do diabo é o livro de Jó. Todo mundo já sabe, todo mundo conhece essa passagem, né? A mais utilizada, a mais comentada é esta de Jó. Contudo, mesmo essa passagem, não vou tecer comentários sobre ele, pois fiz um artigo em que comento, e já postei até o vídeo que fala sobre Jó, né? E falei até um pouco nesse mesmo vídeo. Fiz um artigo em que comento os reais motivos do aparecimento e da verdadeira concepção do diabo ali e como os hebreus o introduziram em suas crenças. Também eu falei um pouco aqui sobre isso, que essa ideia do diabo é como surgindo em algumas passagens em oposição a Deus, de modo sutil, sobretudo naquele caso que ele aparece lá com a passagem de Zacarias, a passagem de Davi, né? Ali são influências do monoteísmo, o aparente monoteísmo, né? Do zoroatrismo. Parece a oposição de duas correntes ou forças opostas. Deus do bem e Deus do mal. Era Ahura Mazda e o deus Aimã. Porque a necessidade de querer a todo tempo Porque a necessidade de querer a todo custo que um ser invisível, maléfico exista. Porque essa insistência, né, dos cristãos em querer tudo que é maneira que o diabo realmente exista e que faça e que seja perverso dessa forma. Manter o controle das grandes massas por meio do medo era o motivo de querer isso. Querer controlar alguém, quer controlar alguém, o amedronte. Essa é uma tática velha e ainda hoje muito eficiente. A Igreja Católica e os protestantes, em geral, eram mestres nessa tática, o controle pelo medo. E há também o fato de que, em cima desse suposto diabo, Satanás, estão as bases da fé cristã. Sem a existência desse ser, não há Deus. O diabo só existe por causa de Deus, e Deus só existe por causa de e Deus só existe por causa do diabo, e o diabo só existe por causa de Deus. Isso na concepção cristã, é lógico, né? Na concepção hebraica, existindo ou não, o diabo, Deus existirá.
que a concepção de diabo da concepção hebraica é totalmente diversa da que é dada pelo cristianismo. Mas eu digo que a existência de Deus depende da existência do diabo, quando o diabo depende da existência de Deus, é na concepção cristã. Sem a existência desse ser, o ser do diabo, não há Deus. Jesus, paraíso, inferno, vida após a morte, ou vida após morte, tampouco as corriqueiras e sem sentido explicações da existência do mal desaparecem. Se você mata o diabo, você mata todas essas coisas, todas essas crenças, todas essas promessas. Matar o diabo é o mesmo que matar a Deus e a Jesus. Matá-lo é nos privar do paraíso de deleites. Se o diabo morre, morre com ele Deus. Na crença cristã, não pode haver Deus sem o diabo, nem o diabo sem Deus. Ele, o diabo, é a razão primeira da existência de Deus. Matar o diabo é neutralizar ou destruir tudo aquilo que supostamente for ensinado e pregado por Jesus. Seria o mesmo que tirar Jesus da cruz ou do madeiro, como muitos dizem que ele estava, e não numa cruz, e nos tornarmos novamente pecadores e condenados à perdição eterna. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like, seu dislike se for o caso, comente, divulgue, compartilhe, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e até a próxima.